Bom dia! Estão me ouvindo aí? Ô, saudade que eu tô desse povo, credo! Galera, por favor, desativem as câmeras, ok? Desativem os microfones. Certo? Façam as perguntas pelo chat. Então, desativa as câmeras aí, desativa os microfones de vocês. Esperando um pouquinho mais de gente conectar. Lembrando que essa aula ela está sendo gravada, ok? E será disponibilizada pela escola para que vocês possam assistir também, certo? Já temos aí 20 pessoas conectadas. Todo mundo está me ouvindo? Sim. Daniel Duarte não está conseguindo ouvir, nem Gabriele Vitória. Vejam se o som do seu computador ou celular está ativado. Vinte e uma pessoas. Esperar mais 2 minutinhos e vou começar, ok? O pessoal acabou de entrar aí, mais gente conectando. Gente, infelizmente, essa pandemia pegou todo mundo de surpresa, né? Mas a gente não pode parar. Eu, para ser sincero para vocês, eu estou trabalhando mais em casa do que eu trabalharia presencialmente, porque gravar aulas, montar material para manter vocês sempre informados, dá muito trabalho, tá? Então, nós estamos fazendo o possível, já tem um tempo que nós estamos reunindo quase todo dia virtualmente para poder buscar soluções para vocês, tá? Para não deixar vocês desamparados. E essa aqui foi uma solução que eu achei ótima. Já dei aula pelo Zoom essa semana e foi muito bom, ok?
entrando mais gente aí. Mais um minutinho. Enquanto isso, a gente vai falando aqui para vocês irem testando o áudio. Ok? Quem ainda não bloqueou o seu microfone e sua câmera, por favor, faça isso, para que não torne muito pesado a chamada. Tá? Deixa só a minha imagem aparecendo. Eu sei que eu sou feio pra caramba, mas para tornar melhor para todo mundo. Ok? Bom, vamos lá. Vamos começar, né? Todos ouvindo? Sim, Daniel, a aula vai ficar gravada, tá? E à disposição de vocês, certinho? Tem alguém aí que está com o microfone aberto ainda, pedir para desativar. Deixar só o meu áudio e só a minha imagem, gente. Ok? Vamos lá? Então, eu preparei para vocês aqui, a gente continuando o nosso conteúdo, né? A questão das angiospermas. Como vocês estão vendo aí, eu ainda estou com muito tempo à toa. Em alguns aspectos que a gente já viu, eu já mencionei durante a aula, mas é bom a gente revisar. A relação entre gametófito e esporófito na evolução dos vegetais. O gametófito ele vai diminuindo cada vez mais, ele fica cada vez menor, cada vez mais dependente do esporófito. Isso é vantajoso demais da conta. Por quê? Por um motivo simples. Eu vou reduzir uma etapa que a planta precisa sobreviver fora do corpo da planta-mãe. Então, aqui nas briófitas, eu tenho o gametófito como sendo a fase duradoura. Quando a gente passa para a pteridófita, o esporófito passa a ser duradouro, e à medida que a evolução vegetal ela vai se processando, esse esporófito vai ficando cada vez maior e o gametófito cada vez menor. E esse gametófito cada vez menor, ele é uma vantagem evolutiva. Por quê? Porque as plantas são fixas e elas têm que levar esse gametófito de um lado para o outro. Então, aqui na pteridófita, a gente ainda tem aquele processo do esporo cair no solo, germinar, formar um gametófito para depois ter a fecundação e formar o esporófito. Quando a gente passa para a gimnosperma, o gametófito masculino ele passa a ser quem? O grão de pólen. E o gametófito feminino passa a ser o óvulo. Quando a gente vai para as angiospermas, o grão de pólen, que lá na gimnosperma tinha 4 células, agora ele tem uma célula só. E o gametófito feminino, ele continua sendo o óvulo, certo? Dentro dele tem o gameta, que é a oosfera, porém agora isso está dentro de uma cavidade chamada ovário. E essa cavidade, o ovário, ela dá uma vantagem muito grande na questão da produção do fruto, certo? Então, baseado nisso, as angiospermas elas crescem muito e se tornam um grupo dominante de plantas na Terra, né? 75% dos vegetais aí. E a gente classifica as angiospermas em 2 grupos, monocotiledôneas e dicotiledôneas. Você já deve ter
sacado só pelo nome aqui que a monocotiledônia tem um só cotilédone e a dicotiledônia tem 2 cotilédones. Aí vem a pergunta que está na ponta da sua língua aí. O que é um cotilédone? Queridos, tem 2 definições para cotilédone. A primeira delas é a área da semente onde está a reserva para o embrião. Certo? Então, é a primeira definição para cotilédone. A segunda é a folhinha inicial que sai do embrião. Eu, particularmente, gosto mais da dessa primeira definição, que é a área da semente onde fica o cotilédone. Tem alguém ainda que está com o microfone aberto? Fecha seu som aí. Está dando eco aí, obrigado. Então, olha só. Numa monocotiledônia, eu tenho 2 cotilédones. Vamos pegar um exemplo aqui, o feijão. O feijão é uma dicotiledônia, desculpa. Na dicotiledônia eu tenho 2 cotilédones. Vocês já pegaram uma sementinha de feijão e já viram que ela tem 2 metades? Então, cada metadezinha dessa é um cotilédone, certo? Agora, o milho, o arroz, é uma monocotiledônia. O grão de milho, ele abre sozinho em 2 metades? Não. Então, isso é um cotilédone também, tá? Então, o feijão tem 2 cotilédones, o milho, só um cotilédone, certinho? Outra característica. A dicotiledônia, nas folhas dela, as nervuras são em formas de rede, nervuras reticulares, ó. Essas nervuras aqui onde fica xilema e floema. Então, elas são em formas de rede. Na monocotiledônia, as nervuras são paralelas, certo? Mas, gente, a gente mora em Goiás. Acho que todo mundo aqui já teve a fantástica experiência de fazer pamonha, né? Quando você vai rasgar a palha do milho para poder ensacar a pamonha, você precisa de uma tesoura para cortar? Não precisa, é só pegar e puxar. Por quê? Porque as nervuras aqui, ó, olha lá para o slide, as nervuras aqui são paralelas, certo? E aqui são reticulares. Você não consegue cortar a couve em tirinhas fininhas com a mão do jeito que você consegue cortar uma palha de milho. Peraí, vou colocar agora. Alguém desativa o microfone aí. Quem ainda está com o microfone ativado aí, por favor? Na monocotiledônia, o xilema e o floema estão desorganizados dentro do caule. Na dicotiledônia, eles estão organizados. Então, na monocotiledônia, eu tenho grupinhos assim, ó, de xilema e floema bagunçados dentro do caule. Na dicotiledônia, está tudo organizadinho ao redor de um cilindro central. Com um detalhe, para você não esquecer, floema começa com F, não é? É F de fora, ele fica sempre virado para fora na planta. O xilema sempre virado para dentro, certo? Outra característica, a questão das raízes. Na monocotiledônia, as raízes são fasciculadas ou cabeleira, uma raiz espalhada. Na dicotiledônia, eu tenho uma raiz principal, uma raiz central e raízes laterais. Então, a gente chama de raiz pivotante ou axial. Ela forma um axis, um eixo, e aqui a raiz em cabeleira. Isso aqui da foto, ó, é uma raiz pivotante ou axial. Aqui é uma raiz em cabeleira. Só por isso aí você já deve estar pensando uma coisa. Uma monocotiledônia, ela não vai ter um crescimento muito grande, porque a raiz não sustenta ela. Então, não vão ser plantas grandes. Tem exceções? É óbvio. É óbvio que tem. Bambu é uma monocotiledônia. Ele cresce pra caramba, mas ele cresce juntinho para ter mais firmeza. O feijão é uma dicotiledônia e ele não cresce tanto, porque é aquele tipo de planta que nasce, cresce, reproduz e morre. Certo? As flores. Flor de dicotiledônia é sempre tetrâmera ou pentâmera. É tudo múltiplo de 4 ou múltiplo de 5. Como assim? Ela vai ter 4 pétalas, 4 sépalas, 4 estames, ou 8 estames, ou 12 estames, tá? O único número que a gente bagunça aqui é o 12, eu já vou explicar por quê. Agora, a monocotiledônia, tudo dela é trímero, é múltiplo de 3. 3 pétalas, 3 sépalas, 6 estames, certo? Então, isso aí, você olhou a flor, dá para você saber se ela é uma monocotiledônia ou dicotiledônia. E detalhe, tem livros
que trazem o nome Eudicotiledônia. Certinho? Mesma coisa. Então tá aqui, ó. Essa flor cortada, ela tem 5 sépalas, 5 pétalas, 10 estames, etc. Por que eu falei do número 12? Por um motivo simples. Um é 3 ou múltiplo de 3, né? O outro é 4 ou múltiplo de 4. Quanto dá 3 vezes 4? 12. Quanto dá 3 vezes 5? 15. Então, nesse caso, se for 12 pétalas, 12 sépalas, ou 15 pétalas, 15 sépalas, não dá para a gente saber que tipo de planta que é. Ok? Aí tem que analisar as outras características. E eu coloquei esse quadrinho aqui, onde tem as diferenças entre as monocotiledôneas, ou liliopsida, e as dicotiledôneas magnoliopsida, certo? Então, um cotilédone, nervura paralela, peixes líbero-lenhosos dispersos, flor trímera, fruto com 3 carpelos, raiz fasciculada, não tem o câmbio, que é o tecido responsável para a produção de xilema e floema. A dicotiledônia, 2 cotilédones na semente, nervura reticulada, feixe líbero-lenhoso organizada ao redor de um cilindro central, a flor múltipla de 4 ou de 5, fruto com 5 carpelos, raiz sempre tem a raiz axial pivotante e tem o câmbio para formar xilema e floema depois. Certinho? Agora, independente da planta ser uma monocotiledônia ou uma dicotiledônia, ela vai formar uma semente. E essa semente, para se desenvolver, ela precisa de algumas coisas, tá? Essa semente só vai germinar em condições adequadas. Por isso que na agricultura existe o tempo certo para você plantar alguma coisa, certo? O embrião, ele tem uma radícula, um caulículo e uma gêmula. A radícula é o primórdio da raiz. O caulículo é o primórdio do caule. E a gêmula, o primórdio das folhas. Com um detalhe. Enquanto a plantinha estiver germinando, enquanto a sementinha estiver germinando, vou voltar no experimento de você colocar o feijãozinho no algodão molhado. Ela tem nutrição totalmente heterotrófica. Ela não faz fotossíntese. Ela depende do que foi armazenado na semente, certo? Depois que a raiz conseguiu fixar no solo, depois que as folhinhas cresceram e começaram a captar luz, aí sim ela passa para a nutrição autotrófica, certinho? Então, o embriãozinho, ele está lá dentro da semente. À medida que ele enraiza e vai crescendo, essas 2 primeiras folhinhas aqui, ó, as folhas primárias, elas só servem para orientar a planta para crescer em direção à luz. E vocês podem ver pelo desenho que à medida que o pezinho de feijão está crescendo, olha o que está acontecendo com o cotilédone. Ele está diminuindo, ele está ficando cada vez menor. Por quê? Porque a plantinha está pegando a energia dele, certo? Está pegando o alimento que está armazenado. Depois que soltou as folhas secundárias aqui, ó, a folha composta definitiva, aí sim começa a fotossíntese, certo? Sementes. Toda semente ela tem uma dormência, que é a incapacidade dela de germinar, causada por fator interno. Por exemplo, a demora na maturação. Lembra que eu falei para vocês, se você comprar uma manga no supermercado e levar ela para casa, esperar ela madurar e comer e plantar, dificilmente ela vai germinar. Por quê? Você tirou aquele fruto da planta antes dele estar maduro. Pessoal, tem alguém ainda com o microfone aberto aí fazendo uns barulhinhos. E não tem como eu controlar de todo mundo aqui. Tá? Então, o que vai acontecer? Ela ainda está em dormência. Ela só vai quebrar essa dormência quando tiver em condições adequadas internas. E todas as sementes têm uma capacidade chamada quiescência, que é a incapacidade de germinar quando as condições externas forem desfavoráveis. Cada tipo de planta, gente, tem um fator diferente para germinar, certo? Então, os fatores de condição para germinação dessas sementes. Condição intrínseca, a condição interna da própria semente. Ela tem que estar madura. Se ela não estiver madura, ela não germina. Ela tem que estar bem constituída, tem que ter nutrientes suficientes, tem que estar tudo bonitinho para ela. Agora, as condições externas, condições do meio ambiente. E aqui é que está uma variação muito grande e que é muito importante na agricultura. Água. Toda semente precisa de água para germinar. Ar.
porque vai ter um metabolismo aeróbico, então ela precisa do oxigênio. Por isso que a gente faz, para plantar, você vai arar o solo. Arar o solo, gente, não é só abrir os buracos para colocar semente, não. É revirar o solo para arejar ele, certo? Calor aumenta metabolismo, né? Saúde para quem espirrou e está com o microfone aberto. O calor ele vai propiciar o aumento do metabolismo da planta. E uma coisa que é variável, luz. Aqui é um fator bem variável. Tem sementes que você tem que enterrá-las. Elas não germinam na presença de luz. O pessoal chama de fotoblástica negativa. E tem sementes que só germinam na presença de luz, fotoblástica positiva. Então isso aí vai variar de acordo com o tipo de planta, certinho? Agora, toda planta, ela faz reprodução assexuada, que nunca é vantajosa. Por quê? Vamos ver. A vantagem é que ela é mais rápida e ela preserva características. Então, se eu quiser manter a característica de uma planta, eu vou fazer a reprodução assexuada dela. A desvantagem é que tem baixa variabilidade genética. Consequentemente, tem baixa sobrevivência em caso de mudança ambiental, certo? Tipo de reprodução assexuada, os estolhos ou estolhões, que ocorrem, por exemplo, no morango. Isso aqui, ó, é um estolho. É um ramo que vai crescer acima do solo, paralelo ao solo, e onde ele tocar o solo, ele forma uma nova planta, certo? Reprodução assexuada por estaquia, que a gente faz no plantio da cana, no plantio da mandioca. Você pega um pedacinho da planta, onde existe uma gema, tem que ter essa gema de tecido embrionário, e coloca esse pedacinho no solo, e esse pedacinho dá origem a uma nova planta. Isso a gente faz com a cana, com a mandioca, com roseira. Tá? Se você comprar uma roseira, uma rosa na floricultura, que tem aquelas rosas grandonas e tal, não vai adiantar você cortar o cabinho e colocar, porque eles dão banhos de substâncias na flor para que impeça que ela germine. Tá? A maioria das floriculturas faz isso. Mergulhia. Usa-se muito em plantas frutíferas. Você pega uma planta, pega um ramo dela e enfia no solo artificialmente, e a partir desse ramo que você colocou aqui no solo, vai crescer uma nova planta. Tá? A mergulhia é muito parecido com outro processo que a gente vai ver agorinha. Já estou acabando, gente, aí eu abro para perguntas. Tá? A auporquia, usada em árvores maiores, você pega a planta, pega o ramo que você quer, tira um anel da casca desse ramo, cobre isso com terra vegetal, cobre com plástico opaco, plástico preto, alguma coisa bem escura para não deixar passar luz. E com o passar do tempo, aquele ramo desenvolve raízes, você pode cortar e fazer uma nova planta. Isso aqui é o que se usa, por exemplo, em bonsai de supermercado. Ou quando você compra, comprei uma muda enxertada de jabuticaba. Na verdade, você compra um pedaço de galho de jabuticaba que já estava produzindo e fizeram essa reprodução assexuada aí, certinho? Então isso aí, ó, é um bonsai de supermercado. Isso é um bonsai de verdade? Não. É um pedaço de um pinheiro que eles pegaram e fizeram o mecanismo da auporquia para produzir isso aqui. Agora, isso aqui é um bonsai de verdade. Por que eu sei? Olha a grossura do tronco dele. Tá vendo? Isso aqui é uma plantinha que demorou 10, 12 anos para crescer. Essa aqui também, ó, o tronco bem grosso, né? Mostrando isso aí, que alguém cultivou essa plantinha com muita paciência, certo? Olha esse que bonitinho, até dando frutinho. O tronco bem grossinho também, certinho? Então, bonsai de supermercado, ele é só um pedaço de planta feito por auporquia, que você agora sabe fazer e vai economizar dinheiro quando tiver aniversário de alguém, tá? A enxertia, que a gente faz em plantas novas, você pega a planta velha e enxerta uma muda ou um pedaço de outra planta ali. Isso aqui é muito usado na plantação de cacau. O cacau é uma planta que só cresce na sombra de outras árvores. Aí quando o cacaueiro vai ficando velho, o pessoal pega a base dele e vai implantando novos pedaços de cacau para poder reproduzir. Eu já vi uma vez no Globo Rural um negócio bem interessante. O cara pegou uma laranjeira, que ela tinha 3 galhos, assim, ó, do jeito que estão meus dedos aqui, tá vendo? Um galho ele implantou limão,
no outro ele enxertou limão, no outro ele enxertou laranja. Então tinha uma árvore só que dava laranja, limão e mexerica. Desculpa, era mexerica, limão e laranja, tudo na mesma árvore, porque ele fez esse enxerto. Tá? Ele cobrava para as pessoas ir lá bater foto e tal. Ok? Então os slides acabam aqui. Obrigado pela atenção. Boa semana e bom estudo. Segura na mão de Deus e vai. E agora eu vou voltar, vou sair dessa apresentação e vou voltar lá para as perguntas. Tá? Podem digitar as perguntas no chat aqui, ó. Lembrando que a aula foi gravada. Amanda perguntou aqui, como é produzido o bonsai verdadeiro? Amanda, normalmente ele é produzido a partir de uma planta jovem que é retirada do ambiente, né? E eles colocam no vasinho e vai podando ela do jeito certo. Tem um lance de amarrar ela com arame para ela não crescer. E tem a época certa de podar, o jeito certo de podar. Você transfere essa plantinha de um vaso para o outro, podando também as raízes para poder produzir esse bonsai verdadeiro. Bonsai verdadeiro, ele não custa R$14,90 igual está no Carrefour. Tá? Ó, falei o nome vocês entenderam. O bonsai verdadeiro ele é muito caro. Por quê? Porque é uma planta que alguém demorou 5, 10, 15 anos para produzir. Eu já vi bonsai de 85 anos. Imagina, a planta que teu avô começou a fazer, certo? Então, ele é produzido a partir de uma muda, que às vezes o pessoal pega na natureza ou faz em casa mesmo. Certinho? Mais perguntas? Ainda temos alguns minutos. Algumas dúvidas sobre a matéria passada. É fácil atrapalhar o crescimento do tronco? Sim. Como que você faz? Amarrando. Você vai amarrando isso com arame. Só que aí é trabalhoso, porque você tem que impedir tanto o crescimento primário, assim, quanto o crescimento secundário da planta. Tá? Quando eu fiz faculdade, lá em 936 a.C., a gente fazia com as plantas um negócio parecido, demorava o ano todo para produzir as plantas do jeito que a gente queria, amarrando, enrolando, prendendo ela em suportes e assim por diante. Ok? Mais perguntas sobre a matéria, sobre as matérias passadas? Alguém? Acho que a gente pode abrir os microfones, gente, para fazer as perguntas faladas, tá? Estava lendo que na maioria das monocotiledôneas, a raiz é substituída por raízes adventícias. Por que seria raiz adventícia? Cibele e todos vocês já viram um pé de milho, né? Você tem o tronco do milho e tem raízes que saem antes de chegarem no solo para chegar vai antes do solo e chega no solo. Para que isso? Para dar maior suporte. Então, a raiz adventícia, ela é um tipo de raiz que vai dar um maior suporte para a planta, principalmente se essa monocotiledônea ela for de maior porte. Porque se é um capim, está rasteiro. Mas se é uma planta do tamanho de um pé de milho, do bambu, ela vai precisar de raízes laterais para ajudar nisso aí. Certinho? Então, você tem o tronco, ele está enfiado no solo, e antes de chegar no solo, já tem raízes que saem ali para ajudar no suporte da planta. A alporquia precisa de luz para reprodução? Sim. Você só não pode ter a luz no local onde vai formar a raiz. Tá? Que é o seguinte, quando você tira o anel da casca, você tira o floema. Tem que ser um corte profundo ali. Então, esse caule que você cortou ali, ele vai receber seiva bruta, normal, vai receber água e sais, vai fazer fotossíntese, mas daquele pedaço para baixo, aquele caule vai morrer, se você não tiver deixado folhas abaixo do corte. Então, precisa da luz, sim, para poder fazer a alporquia. Certo?
Nas pteridófitas, fase dominante, a partir de pteridófita, é sempre o esporófito. Então, você olhou a samambaia, você está olhando o esporófito. Você olhou o pinheiro, é o esporófito. Certinho? Mais alguém? Alguma pergunta, gente, sobre esse conteúdo, os conteúdos anteriores? Eu não vou abrir para dúvida sobre coronavírus aqui, senão não sai daqui hoje. Tecidos meristemáticos que são responsáveis pelo crescimento dos vegetais e de outras novas plantas? Sim. A planta ela tem um tecido, a gente vai ver isso, chamado meristema, que é tipo um tecido constituído por células-tronco. Sabe a célula-tronco embrionária que a gente estuda lá na biotecnologia e tal? Então, esse tecido, ele está presente na planta durante toda a vida dela. É a grande vantagem que as plantas têm. Tá? Por isso que, às vezes, você vê uma árvore na calçada que ela foi removida, cortaram a árvore, ficou só aquele toco e começa a crescer novos ramos ali. Certinho? Então, a planta ela tem esse meristema primário, que é geralmente na ponta do caule, na ponta da raiz, e que dá origem a qualquer tecido, e o meristema secundário, que já é mais específico. Ele dá origem a alguns outros tecidos, só que ela pode desdiferenciar. Tá? Reprodução sexual da gimnosperma, fase jovem. Toda fase jovem de uma planta é a fase que ela não está se reproduzindo. Ó, se você pegar, do ponto de vista da biologia, o que é um adulto? Adulto é todo indivíduo capaz de reprodução sexuada, certo? Então, se a planta não está fazendo reprodução sexuada, ela ainda é uma planta jovem. Tá? Onde o pessoal pode acessar essa aula gravada? A aula vai ficar disponível no portal da escola. Eles vão colocar lá para vocês, o Célio vai passar direitinho nos grupos depois, o endereço para vocês baixarem. Eu sempre me confundo, xilema conduz a seiva bruta ou a seiva elaborada? Seguinte, xilema sobe, floema desce. O que vai subir? Água e sais minerais. O que vai acontecer nas folhas? Fotossíntese. O que vai descer? Água e glicose. Ok? Se você procurar, tem um videozinho de um cara, um professor de biologia, não sou eu, tocando violão e cantando. Sabe aquela música? Bom, xibom, xibom, bom, bom. Ele canta. E esse esquema todo mundo já conhece. Aqui o xilema sobe e o floema desce. Só que ele dá uma reboladinha bem ridícula, assim. Eu não vou fazer aqui, não. Ok? Mais perguntas? Estamos quase encerrando. Gente, tô com saudade de vocês, viu? Na verdade, essa quarentena, a única coisa que mudou para mim é que eu não tô saindo de casa para trabalhar, porque eu já não saía mesmo. Mas tô com saudade de vocês. Saudade da aula presencial. Não aguento mais reunião online. Aula online. Não aguento mais gravar aula. Ficar de camisa e calça o dia inteiro gravando coisa em casa. O Israel tá rindo ali, porque não desativou a câmera, eu tô vendo ali. Ativa as câmeras de vocês aí, vamos dar um tchau coletivo. Eu tô deixando a barba crescer para mudar um pouquinho. Tá bonito, menino. O povo de pijama, sem camisa, cara amassada. Olha só, cabelo de meu Deus do céu, minha filha pentei esse cabelo. Não é porque está em quarentena que nós temos que ficar assim, não. Eu falei, minha filha pentei esse cabelo e tem 8 mulheres aqui com a câmera aberta. As 8 fizeram assim. Eu não falei quem era. Ó o meu, ó, topetão sempre arrumado, sempre, ó, de camisa, arrumadão. Eu fico assim o dia inteiro. Olha só. Ei, gente, saudade de vocês, credo. Bom, deixar vocês se prepararem para a próxima aula. Ó, eu não sei se vocês viram, eu lancei um canal no YouTube, tá? Coloquei algumas aulas lá, vou colocar outras hoje. Vou disponibilizar essas aulas também para a escola,
certinho? Porque nesse momento a gente tem que ajudar uns aos outros. A Sara comentou, toda quinta blusas pretas. Na verdade, é todos os dias. Tá? Eu só uso blusa preta o tempo todo. É meu curso de ninja que eu estou fazendo para poder desaparecer depois que eu ganhar na Mega Sena. Ok? Gente, beijão para vocês. Foi massa, espero que tenham gostado. Obrigado pela força e tamo junto, tá? Qualquer coisa, e-mail, direct, estou aí à disposição. Um abraço.